Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou mandando aí esse vídeo. A gente não vai conseguir ter aí aula pelo Zoom, então eu estou mandando esse vídeo sobre a disciplina TBNT. Vou mandar uma pesquisa, né, para vocês fazerem, material em PDF, e um outro vídeo também, né, para que vocês possam estar assistindo e servir aí como conteúdo, né? Hoje, o que eu queria começar a pensar com vocês é sobre a temática do Reino de Deus, né? O que é o Reino de Deus? Teologia Bíblica do Novo Testamento, né? Ela vai trabalhar temas, e um dos temas presentes nessa disciplina é justamente essa questão do que é o Reino de Deus. A primeira coisa, e bem relevante, é entender lá em Mateus, né? O Evangelho de Mateus, ele vai trazer a expressão reino dos céus. E aí alguns dizem que reino dos céus é diferente de reino de Deus. A gente vê essa expressão, por exemplo, lá em Mateus 7, 21 a 27, né? E aí alguns teólogos, alguns escritores de uma linha mais tradicional e conservadora defendem a ideia de que o reino dos céus é lá em cima, né, onde Deus habita, e o reino de Deus seria aqui embaixo, né, algo parecido como o domínio de Deus. Contudo, a gente precisa entender que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para um público judaico, né, um público que acreditava que Jesus era o Messias, um grupo muito ligado às tradições e aos costumes judaicos, e por isso evitava-se usar o nome de Deus, né, desnecessariamente. Então a gente vê até a própria genealogia em Mateus, né, apresenta Jesus ligado a Abraão, né, sendo filho de Abraão. A expressão filho de Abraão lá em Mateus 1, né, designa a descendência, a origem judaica de Jesus, né? E esses aspectos do livro demonstram que essa própria expressão reino dos céus nada mais é do que uma característica literária, né, ligada ao costume judaico de não usar o nome de Deus desnecessariamente. Então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, não há diferença. As duas expressões vão significar aí o domínio e a soberania de Deus. Então, essa primeira perspectiva, ela é importante, por quê? Primeiro que a gente não tem como separar, Deus age aqui e ali diferente, porque Deus é um Deus onipresente, né? A sua vontade, ela está em todo o lugar. E o conceito de onipresença quer dizer que Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, eu não tenho domínios de Deus de maneiras diferentes. Segundo, que dizer que a expressão reino dos céus é diferente de reino de Deus é falta aí do conhecimento desse contexto, né, em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Dentro desse costume, né, dessa característica aí da escrita judaica, que era evitar falar o nome de Deus aí desnecessariamente. Então, ao falar sobre reino de Deus e reino dos céus, nós estamos falando sobre a soberania de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre a ação de Deus em governar, dirigir, né, os acontecimentos. Um outro grande desafio de entender a questão do reino de Deus é se ele já está presente. Há até um questionamento, né? Se o reino de Deus ele já é ou ainda não é. E aí o nosso grande desafio é entender, né, se o reino de Deus só estará presente quando Jesus voltar ou ele já está presente. Uma maneira de se entender isso é que toda vez que você manifesta os valores do reino de Deus, você manifesta o perdão, compaixão, de ajuda ao próximo, prega o evangelho, né, vive o evangelho, o reino de Deus está sendo manifestado. Então o reino de Deus ele já é.
Contudo, o reino de Deus, a expressão reino de Deus, expressa o domínio total de Deus. Então ele ainda não é. Por quê? Porque nós ainda vivemos num mundo dirigido pelo pecado, num mundo dominado pelo pecado, onde há corrupção, há morte, onde há o engano, onde há o orgulho e a soberba, né, se sobressaem. E esse tipo de sentimentos, né, de emoções, de ações, não são compatíveis com a soberana vontade de Deus. Então o reino de Deus ainda não é. O reino de Deus vai se manifestar em sua totalidade quando Jesus realmente voltar. E aí, de maneira total, nós não teremos mais a presença do pecado. O reino de Deus estará presente de maneira total e absoluta. Mas, atualmente, nós podemos dizer que o reino de Deus, ele já é. Porque a igreja, quando age como igreja, quando proclama o evangelho, quando apela por justiça, o cristão, quando faz o bem, quando segue o evangelho, ele está sendo um agente do reino, e o reino está sendo manifestado ali. Por que entender esses conceitos é importante? Primeiro, o reino de Deus, segundo alguns, ele vai além do cristianismo. Não estou dizendo que todas as religiões levam a Deus, não é isso. Mas o reino de Deus vai além de uma doutrina, de uma religião. O reino de Deus, ele vai aonde os corações são tocados por Deus. Então você pode ter pessoas que não sejam ligadas a uma igreja diretamente, mas convertidas a Jesus e que manifestam o reino de Deus. E isso nos faz entender que Deus age da maneira como quer e da forma como Ele quer e aonde Ele quer. Deus não age apenas em uma denominação, apenas em uma religião ou apenas em uma igreja. Hoje em dia é muito comum você ouvir os pregadores da televisão e das redes sociais falando: procure uma igreja tal, procure a igreja tal, né? A igreja hoje ela é um franchise, é um mercado, é um comércio. Então existem igrejas que você tem franquias. E aí esses grandes pregadores, né? Eu diria esses grandes publicitários, eles fazem propaganda de suas franquias, não do reino e não do evangelho. Agora, se eu entendo que o evangelho vai além de uma doutrina, além de uma igreja e além de uma religião, eu não vou ficar fazendo propaganda da doutrina, da religião, da igreja, mas do evangelho. Então, o nosso papel como pregadores, como professores, como pessoas que anunciam o reino, não é anunciar denominação, não é vender igreja, mas é anunciar o reino de Deus. Aliás, o grande foco da pregação de Jesus era o reino de Deus. Jesus não pregou a ele mesmo. Jesus pregou o reino de Deus. Jesus constantemente anunciava e proclamava a soberana vontade de Deus. Então, entender o que é o reino e como ele se manifesta nos ajuda a ter uma mente mais aberta para a pregação e a vivência do evangelho e também tirar preconceitos e achar que no céu só vai ter determinada denominação, que o que é certo é só determinado tipo de igreja, né? Então, o evangelho, ele é muito mais do que a forma. Evangelho, ele é conteúdo. Então, o reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, não há diferença. O reino de Deus e o reino dos céus são expressões que designam a soberana vontade de Deus. O reino de Deus, ele já está presente em nossa realidade. Por quê? Porque quando você prega Jesus, quando você manifesta, né, a ajuda ao outro, quando você perdoa, quando você tem misericórdia, quando você tem compaixão, o reino de Deus está sendo manifesto. Então o reino de Deus, ele já está presente. Agora, o reino de Deus ainda não está em sua plenitude. Por quê? Porque ainda em nossa realidade existe o pecado, a maldade, o egoísmo, né? Existe o engano. Então Deus ainda não está presente plenamente na nossa realidade.
Então, alguns defendem que o reino de Deus ele vai estar presente plenamente quando Jesus voltar, certo? Uma outra questão importante, interessante sobre o reino de Deus é: a igreja é o reino de Deus? Acho que pelo que eu falei antes já fica claro que a igreja ela não é o reino de Deus, ela é parte do reino de Deus. Contudo, algumas linhas mais conservadoras vão defender que o reino de Deus é a igreja, é a doutrina, é a religião. Por exemplo, a igreja católica, os mais conservadores, né, da igreja católica entendem que você só vai para o céu se for batizado na igreja católica. Se você não for batizado na igreja católica, você é pagão, porque a igreja católica é a entrada para o reino de Deus. Então, por isso que eles batizam a criança novinha, porque ela foi batizada, entrou para a igreja, se entrou para a igreja, entrou para o reino de Deus. Aí você pode falar, tá vendo, os católicos estão errados e tal, não sei o quê, mas tem muito evangélico que se diz protestante fazendo a mesma coisa. Tem muita igreja que acredita, igreja evangélica, que acredita que ela é detentora dos passaportes para o reino dos céus, que é ela que manda as pessoas para o céu ou para o inferno. Esse é um pensamento extremamente reducionista, extremamente cheio de preconceitos, que não ajuda em nada a pregação do evangelho. Repito, não estou dizendo que todos os caminhos levam a Deus, né? Sabemos muito bem, pelo texto bíblico do Novo Testamento, que o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, que nos leva à vida eterna e à salvação é Jesus Cristo, mas você não tem uma igreja ou denominação que são detentores dessa mensagem. Essa mensagem vai muito além das quatro paredes da igreja ou dos conceitos doutrinários de determinada religião. Então, o que o reino de Deus não é? Não é a igreja. A igreja é parte do reino, mas não é o reino. Tem algumas igrejas, por exemplo, que rebatizam. Essa questão de rebatizar tem muito a ver com o que se entende ou não do que é o reino de Deus. Porque quando eu rebatizo, eu estou dizendo que o batismo do outro não foi válido. Quando eu rebatizo, eu estou dizendo que aquela ação que a outra igreja fez não é válida. Então eu rebatizo que o batismo válido para entrar no reino de Deus é o da minha igreja. Então, isso é um conceito teológico e doutrinário realmente complicado. Existem aquelas pessoas que, quando mudam de igreja, às vezes querem se batizar de novo e tal. Mas aí é uma questão, né, que tem mais a ver com questões emocionais, não necessariamente doutrinárias. Mas algumas doutrinas rebatizam, não fazem aceitação de membros por aclamação, não aceitam, né, gente que seja de outra denominação, sem se rebatizar. Isso tem a ver com o conceito do que é o reino de Deus, né? É claro, gente, que eu não estou defendendo aqui uma resposta única, estou te dando aí as opções, você fica, né, a critério teu aí, entender, né, o que é o reino ou não. Mas já posso te adiantar, o reino não é a igreja. A igreja é parte do reino, mas não é o reino. Outra coisa, o cristianismo. O cristianismo é uma religião. Como cristãos, nós temos evangélicos e católicos. Tanto católico como evangélicos são cristãos. Então nós temos doutrinas cristãs diferentes. Tem a doutrina católica e a doutrina evangélica. Dentro dos evangélicos a gente tem uma gama, né? Você tem os evangélicos tradicionais, você tem os históricos, você tem os pentecostais e tem os neopentecostais. Em termos de liturgia, hoje, quase não dá para separar, né? Pouquíssimas igrejas, principalmente as históricas, se mantêm fiéis às suas liturgias. Mas a maioria das igrejas hoje estão mais para essa questão de um louvor, mais de uma liturgia mais emocional, né? Do que ligados às suas doutrinas. Tanto que você entra em determinadas igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, da Assembleia, e você não sabe a diferença, né? Inclusive no conteúdo da pregação. Mas a nossa aula não é sobre a história da igreja, mas estou dizendo isso para quê?
Porque o reino de Deus também não é uma religião. O cristianismo é uma religião. Assim como o budismo, assim como o islamismo. O cristianismo, ele é uma religião. O reino de Deus, ele não é o cristianismo. Nós podemos entender o reino de Deus como algo que vai além do cristianismo. Ah, Ricardo, você está dizendo que a Umbanda é o reino de Deus? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não dá para você dizer que todo mundo que está dentro do cristianismo está dentro do reino. E essa é a grande dificuldade, né? Até porque não é simples. Nós temos textos no Novo Testamento que vão dizer que o joio e o trigo estão juntos. Então separar isso não é fácil. Porque se o reino de Deus fosse uma religião, fácil. Era só entrar para a religião. E aí eu estava dentro do reino. Mas não é assim. Se o reino de Deus fosse a igreja, fácil. Só entrar para a igreja, eu estou dentro do reino. Mas não é assim. Estar no reino tem a ver com viver as virtudes e os valores do reino. Fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, a partir do verso 20. Né? Ali eu tenho as virtudes do Espírito. O fruto do Espírito. Tem uma boa ilustração lá em Apocalipse, né, que vai falar dos 144 mil. 144 mil é 12 multiplicado por 10, né, e aí em suas potencialidades. E essa multiplicação vai simbolizar de que no reino de Deus, lá nos céus, quando Deus realmente dominar de maneira total, eu só terei verdadeiros crentes. Não é que eu vou ter 144 mil pessoas no céu. Mas esse número simboliza a pureza, que no reino de Deus eu só terei verdadeiros crentes. Ponto final. A ideia é essa, certo? Então, isso nos ajuda a entender que o reino de Deus está além da religião. O cristianismo está dentro do reino, mas não é o reino. Isso para a gente é importante estar avaliando e estar analisando. Ah, Ricardo, então eu posso sair do cristianismo, eu vou encontrar a salvação? Cremos que a salvação não está no cristianismo. A salvação está em Cristo. Há uma grande diferença. Porque existem igrejas que se dizem evangélicas que não pregam Cristo. Pregam prosperidade, pregam autoajuda, pregam melhora emocional, mas não pregam Cristo. Então são igrejas que estão dentro do cristianismo, mas não estão dentro do reino. Porque para estar dentro do reino, eu tenho que pregar a Cristo. Então, o que não é o reino, gente? A igreja não é o reino, a religião não é o reino, o cristianismo não é o reino. Então, afinal de contas, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é a manifestação das virtudes evangélicas. O reino de Deus é a manifestação dos valores e comportamentos dos seguidores de Jesus. Então, toda vez que perdoamos, amamos ao próximo, ajudamos o necessitado, o reino de Deus está sendo manifestado. Toda vez que a igreja anuncia o evangelho, toda vez que a igreja denuncia o pecado, toda vez que a igreja denuncia a corrupção e a maldade, toda vez que a igreja não se alia aos corruptos ou às modas e costumes de nosso tempo, ela está vivendo o reino. Então o reino de Deus, ele já é e ainda não é. Ele não pode ser fechado por uma doutrina ou uma igreja, mas ele vai muito além. Tanto, essa perspectiva de exclusividade do reino é tão interessante que os judeus na época de Jesus achavam que por serem judeus, já está resolvido. Eu sou judeu, eu sou o povo eleito, acabou, não tem mais o que fazer, está resolvido o problema, está tranquilo, porque eu sou judeu. E Jesus vai bater nisso direto. Jesus vai bater, e vai dizer que de judeu você pode surgir até de uma pedra aí, né? O reino de Deus, ele não é uma religião. É engraçado que muitos cristãos hoje em dia criticam, né, os fariseus, os saduceus, né? Porque são hipócritas e tal, não sei o quê. Mas o comportamento de algumas doutrinas cristãs é quase parecido com a deles. Olha, vem para a nossa igreja.
vem para a nossa denominação, vem para o nosso culto, porque Deus age aqui, Deus fala aqui. Antigamente, quando eu era garoto, você ouvia um pregador na rua, ele falava assim: procure uma igreja evangélica. Hoje, o pregador da rua, quando tem, ele fala: procure a igreja evangélica do pastor tal. Procure a igreja evangélica tal. Procure a igreja batista tal, né? Que até no meio batista hoje você tem franquias, né? Você tem um monte de denominação dentro da denominação. E ninguém vê nada de errado nisso, porque as igrejas estão ganhando dinheiro, né? Então, se não tivesse dinheiro envolvido, duvido que ia ter essa bagunça aí. Mas como isso dá dinheiro, as pessoas abusam, né? Da ansiedade, da necessidade, da fraqueza moral dos outros e acaba virando essa bagunça aí. Então, gente, o reino de Deus é o domínio de Deus. Expressão reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus já é quando amamos, perdoamos, ajudamos ao próximo, proclamamos e vivemos o evangelho. O reino de Deus ainda não é, porque nós ainda temos o pecado que nos limita, que nos leva à ansiedade, que nos leva à preocupação, ao egoísmo e à prática do pecado aí, né? Nós temos essa natureza, né? Natureza, carne humana, que nos leva à prática do pecado. A igreja é o reino? Não. A igreja é parte do reino. O cristianismo é o reino? Não. É parte do reino. Então, nessa fala de hoje, né? Introdutória aos estudos sobre o que é o reino, nós vamos ter pelo menos mais umas 2 aulas sobre o que é o reino. Gostaria que você entendesse que o reino vai além das nossas concepções, dos nossos pré-conceitos, certo? E que o nosso desafio é viver esse reino, ainda que Deus não domine de maneira integral. É possível? É possível. Toda vez que a igreja vive e prega o evangelho, o reino de Deus está sendo manifestado. Então, isso nos ajuda a ter uma visão mais ampla, a respeitar as igrejas, as diferentes denominações que nós temos, aquelas sérias, né? Que tem grupos aí que se autodenominam igrejas, mas não são. São centros de negócio que usam o nome de Deus para extorquir e alienar as pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa muito, assim, que a gente tem que ter muito clara. Toda vez que algum pregador ou pastor envolver dinheiro junto com a pregação do evangelho, o reino de Deus não está presente. Porque o reino de Deus não é pregação sobre dinheiro. O reino de Deus não é pregação sobre bens. O reino de Deus é a pregação sobre Jesus Cristo e o domínio soberano de Deus. O reino de Deus é denúncia do erro, é apelo à justiça social, é proclamação das virtudes do evangelho. Toda vez que um pregador começar a falar de dinheiro e dizer que Deus, né, vai multiplicar, vai fazer, vai acontecer, fica com o pé atrás. Porque o reino de Deus não envolve dinheiro. Então, nosso desafio é viver os valores do reino, né? Uma boa leitura aí, né? O Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus capítulos 5 e 7. Nós temos ali, né, um bom conteúdo sobre como viver o reino e os seus desafios. Depois eu vou mandar para o grupo lá, né, um trabalhinho para vocês fazerem, né, uma pesquisa rápida, um material em PDF e um outro vídeo também, certo? Então o reino de Deus já é e ainda não é. O reino de Deus não é a igreja, não é o cristianismo, mas a igreja e o cristianismo estão dentro do reino de Deus. E que nós possamos viver os valores do reino, né? Esse desafio constante, diário, não é fácil, né? Um mundo materialista, egoísta, pecador como o nosso, mas que nós possamos ser bons representantes do reino de Deus. Valeu, galera. É isso aí.